Estamos no ar mais uma vez nesse Telemetria de Férias. Você que curte Rico Penteado, os comentários dele, tudo aquilo que envolve um carro de Fórmula 1. Você que curte também Guilherme Longo, que mais uma vez vai me ajudar nessa jornada, uma jornada agradável, mais uma vez, eu diria. E agora vamos para uma parte que muita gente curte, né? Temos o nosso membro, inclusive o Gustavo Basso, que a gente sempre brinca aqui, que está fazendo um carro de Fórmula 1 no quintal de casa. Essa aqui é para você, hein, Gustavo. Essa aqui você vai ter dicas preciosíssimas, além de uma galera muito bacana que é membro. Você que não é membro ainda, considere fazer parte, além de fazer a sua inscrição no nosso canal. Rico Penteado, mais uma vez, aqui conosco. Rico, a gente está vendo aí, tirando a parte política da coisa, que de certa maneira até meio chata, né? Novas equipes querendo entrar, uma nova montadora, né, que pode ser duas, enfim, outras montadoras com interesse de entrar na Fórmula 1. Agora, explica para a galera como é um processo, né, novo, né, uma nova equipe, né, como que é o processo da criação de um carro de Fórmula 1, como tudo começa, desde o carro, né, até mesmo o motor. Eu sei que é uma pergunta que abre um leque gigantesco, mas, a grosso modo, né, como começa tudo até do momento de ter uma ideia de uma equipe, né, de um carro de Fórmula 1, até efetivamente colocar esse carro na pista. Mais uma vez, seja bem-vindo. Salve, Eric, salve Gui, salve galera que está com a gente aí mais uma vez. Enquanto você estava formulando a pergunta para mim, Eric, eu estava criando uma imagem na minha cabeça que foi bem interessante, que eu não estava esperando essa questão assim. Quando você falou das novas equipes chegando, eu acho que uma boa forma de visualizar seria assim, ó, imagina você tem um carrossel girando, não vou dizer montanha-russa, mas uma coisa girando assim, um carrossel, mas girando bem, assim, sabe? Tipo uns 60 por hora ali, a galera com o braço gritando ali. Daí chega um cara lá que tem um lugar vazio, ele quer pular no carrossel num lugar vazio, sabe? A Fórmula 1 é isso. Então, quem quer chegar de fora vai ter que dar uma acelerada absurda, vai ter que se lançar, correr muito para conseguir pular ali dentro, sem ser jogado para fora ou massacrado ali dentro desse carrossel absurdo. É mais ou menos isso, não tem? É muito difícil você chegar na Fórmula 1, chegar chegando, sabe? Chegar ali já com pretensões de acertar tudo. Tô nem falando de ganhar, tô falando de acertar tudo e conseguir fazer um carro que termina todas as corridas, que participa de todas as sessões e que marca pontos e que faz um pódio, sabe? É muito complicado. E até porque a Fórmula 1 é muito cíclico também, sabe? Essa ideia de rodar é bem válida porque faz 25 anos que eu acompanho a Fórmula 1 de perto e não muda essa rotina, sabe? Toda fase do ano, depois da última corrida do ano, tem coisas que se repetem e toda essa fase de inverno tem várias coisas que se repetem, cronometrado, assim, sabe? Até no outro programa você falou que a Fórmula 1 está de férias. Não está nada, quem está de férias é a gente que não está que não tá vendo a Fórmula 1 na televisão, mas eles estão no pico total ali, trabalhando muito. Ou seja, cada fase do ano tem um jalão, um timestamp, um times stone, não sei como é que fala, uma coisa que tem que ser feita, sabe? E agora estão na fase da partida nos carros da pré-temporada. Então, só que esse processo agora de dar partida realmente é muito legal, é muito importante, e a sensação, a emoção que traz, acho que é uma das coisas mais fortes da temporada, quando você vai para a fábrica, a gente da parte de motores traz o motor para lá, leva o motor para lá, instala no carro, daí tá ali o carro com tudo conectado, daí você bota água para esquentar, que o motor não pode dar partida frio, daí você checa tudo, e daí tá aquele silêncio assim, todo mundo levanta o polegar para dizer que tá bom, tá? Daí tem um que grita, fire up! E daí o carro grita, assim, sabe? Dá aquela partida. Cara, isso é muito legal. E às vezes tem, assim, 500, 600 pessoas em volta do carro, olhando, assim, escutando silêncio total, assim, para esse nascimento do carro, que é muito bacana.
E isso é só um ponto, isso aí, na verdade, para a gente da corrida, é o começo de uma nova temporada, mas para a galera da engenharia é o final quase da gestação deles, sabe? Que eles estão ali há um ano e meio desenvolvendo coisas que naquela hora ali eles vão falar assim, pronto, entregamos, sabe? Acabou o nosso dever, assim, sabe? São dois grupos bem distintos assim da Fórmula 1, pessoal da concepção, pessoal que prepara tudo e que depois, quando o carro grita, dá ali o bebê para o pessoal da corrida. E nesse meio tempo aí, tem um ano e meio, mais ou menos, de trabalho, de estudo, de pesquisa, e que se repete também. Então, por exemplo, o pessoal da aerodinâmica tem vários grupos, mas tem um grupo que está ali sempre pensando no futuro, sabe? Sempre vendo quais são os itens que vão colocar no carro futuro e vão testando alguma coisa durante a temporada. Tem o pessoal que é mais meio termo, assim, sabe? Que já está ali já concentrado 2, 3 meses na frente, e tem o pessoal da corrida que é uma semana em cima da outra, que são várias escalas de tempo bem diferenciadas. Mas esse processo é bem rodado, sabe? As organizações, quando você compara as equipes de Fórmula 1, elas são bem similares, porque é um processo que há mais de 40 anos meio que se profissionalizou de vez, assim, sabe? Que deixou de ser garagista para realmente ser uma empresa de engenharia e desenvolver com processo de qualidade, relatórios e várias coisas para você poder capitalizar dos teus erros. Então, tem muita coisa que funciona na Fórmula 1 porque a gente veio errando durante 40 anos, sabe? Aprimorando, melhorando. E é isso que qualquer equipe que queira entrar na Fórmula 1 não vai conseguir entrar na Fórmula 1 sozinha. Vai ter que comprar alguma coisa com um mínimo de história da Fórmula 1, sabe? Que seja onde você faz as peças de carbono, onde seja o workshop. Eles vão ter que comprar o know-how para poder entrar na Fórmula 1. Vão ter que contratar pessoas da Fórmula 1. Não vai ser só gente de fora que vai conseguir fazer funcionar. Então é um processo que é complicado, mas que agora é uma fase que é boa de fazer, porque com o cost cap, as empresas de Fórmula 1, as equipes de Fórmula 1 tiveram que se enxugar. Então tem gente no mercado também que é capaz, que é competente e que poderia muito bem alimentar aí pelo menos uma, duas equipes de Fórmula 1 novas para chegar aí. Maravilha. E Rico, vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão do processo, até porque a gente faz o telemetria aqui para um público bem amplo. A gente tem as pessoas que entendem bastante, que são engenheiros de formação, que sabem como é que funciona esse processo, e tem as pessoas que gostam de Fórmula 1, que acompanham e que estão se aprofundando através aqui desses nossos conteúdos no canal do Motorsport. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses processos, focando em duas áreas que, principalmente em 2022, vieram muito à tona, entraram na discussão por causa da questão do teto orçamentário e da Red Bull, que foram o túnel de vento e o CFD. Eu queria que você explicasse para a galera o que são esses, o túnel de vento e o CFD, e o que as equipes fazem neles em termos de projetar, construir um carro e também desenvolver ele ao longo de uma temporada, de um período de tempo. O botão não estava no lugar certo. Então, o túnel de vento foi realmente desenvolvido assim de uma forma bem violenta. Eu acho que na década de 2000 a gente já tinha aerodinâmica nos carros desde a década de 70, assim, bem interessante, mas quando realmente entrou essa parte de CFD, que é quando o computador começou a ser usado para calcular a aerodinâmica, que acabaram assim, as equipes começaram a explorar demais essa parte. A Toyota criou um túnel de vento absurdo em Colônia, a McLaren fez aquele prédio dele que ainda é super modernoso, mas que na época era inteira, tinha sido concebido para poder refrigerar o túnel de vento. Ou seja, o que é o túnel de vento? O túnel de vento nada mais é do que uma turbina gigante, praticamente uma turbina de avião, com um fan gigantesco de, sei lá, 5 metros de diâmetro, que assopra
um ar num duto que, tipo uma caixinha de sapato bem grande, tipo 2 metros de altura e 3 metros de largura, e com um tapete que gira 300 km por hora embaixo. Ou seja, eles colocam ali um carro de um tamanho reduzido, com rodas feitos para realmente ser equivalente ao carro de Fórmula 1, mas numa escala reduzida, e para poder medir o que acontece com o carro em termos de aerodinâmica. Então, esse modelo reduzido é uma cópia perfeita do Fórmula 1, com as peças que os engenheiros querem testar e fazer a correlação com o CFD. O CFD, o que é? Imagina que nessa massa de ar que vai passar em volta do carro, os engenheiros eles pegaram cada molécula e deram vida para ela. E o computador ele consegue seguir cada uma dessas moléculas. Imagina assim, estou inventando agora, tá? Mas seria mais ou menos assim. Então o que acontece? Quando ela vai se deslocando ali na velocidade que o engenheiro botou para ela, assim, inicial ali, puf, tanto, 300 km por hora, digamos. Ele vai poder ver, analisar exatamente aonde cada uma dessa molécula vai, para onde que ela vai, sabe? E quando tem interferência, zona de pressão, por exemplo, quando a molécula vai e bate na parede, ela para. Então, o que vem atrás vai ter que desviar dela. E daí você vai vendo exatamente o que cada uma das moléculas está fazendo em volta do corpo sólido que está ali parado, sabe? Na verdade, o túnel de vento e o CFD, em vez de você ter o ar parado e o carro passando a 300 por hora, você faz o contrário, você deixa o carro parado, o objeto que você quer testar pode ser até uma caneta, já vi gente fazendo CFD de vaca, de mulher grávida, tem várias coisas, sabe? Então você bota o teu objeto ali e as moléculas vão passando ali, e daí você vai vendo realmente o movimento de cada uma dessas moléculas, de cada elemento finito desse aí, e daí você consegue usar cores para visualizar pressão, visualizar velocidade, visualizar contato com a superfície. Então você consegue visualizar as moléculas que você, olhando para o ar, você não tem como. Antigamente usava fumacinha, usava uns fiozinhos de lã. Então o CFD ele ajuda a ver tudo isso, sabe? E você pode cortar em segmentos, você pode realmente dar zoom, mudar facilmente a velocidade, as formas e tal. Só que precisa de muito poder de cálculo. É por isso que tem os famosos clusters, que são máquinas que antigamente o pessoal jogava ali uma simulação de noite para ver o que ia dar o dia seguinte, sabe? E isso até na área de motores a gente usava, porque tem muita acústica, então a forma da câmara de combustão, da corneta, quando é que uma válvula abre em relação à outra, como é que faz o movimento dentro da câmara de combustão, tudo isso é por CFD, né, cálculo de elemento finito, e que é muito bacana. E daí depois tem que fazer a correlação com o túnel de vento, para ver se realmente o que você viu no computador tem a repercussão de verdade na vida real, que às vezes um modelo desse no computador, você pode ter um parâmetro que você não, alguma, como é que fala, hipótese que você aplicou não esteja muito justa, sabe? Então você tem que fazer a correlação com o túnel de vento. Então, nesse carro do túnel de vento, você tem um carro de Fórmula 1 tamanho menor, cheio de sensor de pressão para tudo quanto é lado, ele é pendurado no mastro, ele pode levitar, né? Então ele fica só encostado no tapete que passa ali a 300 por hora, ou a velocidade que cada equipe escolhe uma velocidade média, sabe? Não é 300 por hora. Tem equipe que faz a 180, umas a 220, depende do que você quer fazer como teste e qual a corrida que você vai simular também. Mas então nesse mastro você consegue ver qual o efeito de resistência do carro para trás, você consegue ver qual o efeito do lift para cima, sabe? O downforce, na verdade, para baixo, né? Que você está empurrando o carro contra o asfalto. Então tem um monte desse tipo de medida, e você também pode até fazer o IO, sabe? Quando as rodas dianteiras estão virando, que o carro está virando na curva e que o ar não está passando na frente do nariz, mas passando um pouco de lado, assim, para ver qual é o efeito na pressão, nas asas, para ver se não tem stall, como é que acontece tudo em volta do carro. Então isso foi uma coisa que foi muito desenvolvida, e o pessoal lá parece até aeromodelista, sabe? Tem pessoal que fica lá o dia inteiro colando pecinha, fazendo esses modelos, essas maquetes assim, que são perfeitas, para comparar tudo, daí escolhe, bota 10 candidatos,
e escolhe os 2 melhores, refaz o teste, o run, né? E para ver qual que é o melhor, e depois tem que ir para a pista, porque mesmo se hoje em dia tem muitos modelos que são perfeitos e que os equipamentos, os sensores são todos muito, muito bons, ainda assim tem que validar na pista. Por isso que geralmente corrida nova, pista nova ou pista quando volta para a Europa, a gente chama ralador de queijo, aqueles carros que atrás tem um monte de sensor, assim, tem umas grades assim gigantes, com um monte de tubinho de pitot, que é para fazer a correlação do que eles mediram no túnel de vento. Então, nessa parte da aerodinâmica é isso, o CFD e o túnel de vento estão ali para isso. Tem limites para utilizar isso, sabe? A gente já falou algumas vezes nas telemetrias, você não pode usar, por exemplo, a gente queira colocar num teste que a gente fez na Red Bull, eu queria colocar um pitot atrás do radiador de água para ver se o ar estava realmente passando por ali, que a gente estava esquentando demais. E o carinha lá falou, não pode colocar pitot, senão vira teste aerodinâmico e a gente vai perder teste do túnel de vento para fazer esse teste aqui, então não pode, sabe? Então é tudo muito controlado, até a McLaren nem usa mais o túnel dela, de tanto que enxutou essa capacidade de não dá mais para girar 24 horas por dia, sabe? Tem um monte de limitação, até na parte de motores, a gente nunca falou sobre isso, mas tem regras na parte de motores de treino, teste na fábrica também. A gente não pode fazer teste de motores 24 horas por dia, sabe? Você tem uma cota que você tem que respeitar. Então, acaba que de um lado você perde um pouco esse valor dessa peça super importante que é o túnel de vento, mas ao mesmo tempo você acaba compensando fazendo medidas mais precisas, modelos mais justos e vai nessa corrida que é super interessante também. Maravilha. E ó, vocês viram aí a aula e o Rico falou, a gente trouxe aqui, essa é a aerodinâmica Corrada da é vaca, fogo. Rico. Exatamente. Então dá para ver direitinho ali o que acontece com cada uma das moléculas, tá vendo? Batendo na cabeça dela ali tem uma parte de pressão, de pressão aerodinâmica alta, tá criando downforce na testa da vaca ali, tadinha. Só mesmo aqui no programa de Fórmula 1 você sabe como funciona a aerodinâmica em uma vaca. Galera, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês aí que assistiram. Tem mais Rico Penteado. Nos próximos dias você vai acompanhar mais um Telemetria de férias. Férias da Fórmula 1, a gente sabe que muita gente está trabalhando mais, inclusive a gente, mas enquanto os carros não vão para a pista, a gente conversa sobre Fórmula 1. Até a próxima. Tchau, tchau.